do velho não tarda, e o Palmeiras guardou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar o vencido e mostrar que de fato é. Boa noite a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe pra gente ajudar sempre o canal a divulgar coisas interessantes aí, histórias legais. Hoje a gente vai falar da fundação e da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o clube que fica aqui em São Paulo, como todos conhecem, né? E curiosidades sobre a sua criação, porque muita gente começou a esquecer isso. Muita gente até que é palmeirense não se lembra como que foi a sua fundação. O Palmeiras surgiu em 1914, foi fundado em 1914, no dia 26 de agosto de 1914, e poucas pessoas sabem, não foi fundado na Barra Funda, aonde fica o Palestra Itália, o estádio Allianz Parque agora. Ele foi fundado no extinto Salão Alhambra, que ficava na rua Marechal Deodoro, número 2. Hoje essa rua não existe mais, ela fica na Praça da Sé, ela faz parte da Praça da Sé hoje. E na presença de 46 pessoas, toda a maioria eram funcionários da fundação das empresas Matarazzo. Esse é um fator muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí. E escolheram o nome Palestra Itália, na língua italiana, quer dizer academia ou escola, onde se pratica práticas físicas. E logo vai se tornar o segundo time mais popular de São Paulo, disputando esse segundo lugar aí com o Paulistano e atrás do Corinthians, que seria a agremiação do povo aí. O Corinthians surgiu como uma proposta diferente, de ser uma agremiação que não teria uma origem étnica, como o Palmeiras era os italianos, tal clube era dos germânicos, por exemplo, o Pinheiros, que era o Germânica, o SPAC do Charles Miller, que era do italiano, o Corinthians não. E o Palmeiras era o segundo time, porque era o time do povo, porque 3/4 da população de São Paulo eram italianos. E na virada do século de 1800 para 1900, a língua falada em São Paulo era o italiano, que teve até um problema que o governo federal, que na época do Distrito Federal era no Rio de Janeiro, começaram a fazer as escolas obrigarem a todos a aprender o português, porque a cidade de São Paulo falava em 3/4, chegava, segundo os especialistas, historiadores, a falar o italiano. Então, o Palmeiras começou a ser o time do povo junto, rivalizando com o Corinthians, que era o time do povo dos operários, negros, judeus e de todos aqueles que não tinham um time ao certo para torcer. Mas por que isso ocorreu se em uma cidade que era 3/4 italianos, havia mais de 60 times italianos? Ou mais, por exemplo, por dois motivos. Porque todos os times, os 60, 100 times italianos que existiam em São Paulo, cada um representava uma parte da Itália. Então vamos falar de um que está por aqui, que foi campeão paulista e que está na segunda divisão. O Juventus da Moca, ele era um time fundado na Moca, fundado por italianos que eram do Piemonte, da região de Turim, na Itália. Ou seja, era uma especificação, eram italianos específicos de um lugar. Uns torciam para o Torino, outros torciam para a Juventus de Turim. E juntando esses dois, uns escolheram o nome, Juventus, e outros escolheram as cores do uniforme do Juventus da Moca, que é as mesmas cores do Torino. Então esses torcedores, que eram italianos vindo do Piemonte de Turim, fundaram o Juventus, que na época se chamava, que mudou o nome para Clube Atlético Fiorentino e foi campeão paulista de 1934, depois mudando o nome para que todos conhecem, agora Juventus. Então, por que desses 60 times, nesse exemplo que eu dei do Juventus, que eram italianos do Piemonte, começaram a torcer para o Palmeiras?
Primeiro, porque a proposta do Palmeiras do Palestra Itália, era que todos os italianos, descendentes de italianos ou italianos em São Paulo, pudessem, independente da região que fossem, torcer para esse clube. Agregar todas as regiões, Nápoles, Sicília, Calabresa, que na verdade tinham muita rivalidade com outras partes, como o próprio Piemonte, Turino, os italianos de Veneza, eles tinham alguma rivalidade, mas todos podiam torcer. O segundo e o mais importante é que os fundadores do Palmeiras eram funcionários das indústrias Matarazzo. E o Matarazzo era o paulista, aliás, o italiano, imigrante italiano paulista, mais popular do Brasil. Ele foi o italiano mais rico do mundo em determinado momento e o sexto homem mais rico do mundo. E ele moldou São Paulo com as indústrias Matarazzo. E ele meio que foi o patrono do time do Palestra Itália nos primeiros momentos, sendo até depois, que eu vou explicar, considerado o presidente vitalício de honra do Palestra Itália. Ele doou camisas, ele doou apoio financeiro, e todo mundo que gostava dos Matarazzos, que vai ganhar um episódio aqui algum dia, ele começou a torcer para o Palmeiras com essa simpatia. Ele patrocinou o Palmeiras nesses primeiros momentos, que era o Palestra Itália. E assim o Palmeiras começou a ganhar momentos e começou a galgar divisões, sendo primeira vez campeão paulista em 1920. Também nessa época, graças aos Matarazzos, ao Francisco Matarazzo, que um dia tem que ganhar um episódio aqui, e juntamente com a sua família, o Suplicy e todos os Matarazzos, eles pediram para financiar o Parque Antártica. O nome Parque Antártica não é devidamente só por causa que o patrocínio da Antártica, é porque lá onde é o Parque Antártica já tinha um campo de futebol que se praticava, que já era disputado o Campeonato Paulista. Nesse campo de futebol, a Companhia Antártica tinha um clube dela, dos funcionários da Antártica, Cervejaria e Guaraná Antártica, e venderam para o Palmeiras mediante o financiamento das indústrias Matarazzo. Mais uma vez os Matarazzo aí ajudando o Palmeiras. E em suaves prestações aí fizeram financiamento que não puderam pagar. E o Matarazzo perdoou essa dívida. Então, o Parque Antártica, que já existia, que já fazia parte dos funcionários do Palmeiras, começou a ser a Casa do Palmeiras. Porque a Casa do Palmeiras, como eu já disse, foi fundada na Praça da Sé, que era a Rua Marechal Deodoro, numeral 2, aonde foi fundado, pelos funcionários da indústria Matarazzo, e com essa proposta de todos os italianos de qualquer região, independente da sua rivalidade, poder torcer, e depois se mudou para a esquina da Rua São Bento com a Rua Boa Vista. Depois se mudou mais uma vez para onde hoje é o Edifício Martinelli. Aliás, era o Edifício Martinelli. A sede administrativa do Palestra Itália foi, durante algum tempo, no Edifício Martinelli. E, por fim, foi para a esquina da Rua Líbero Badaró com a Avenida Patriarca. Nesse lugar, na Guerra de 32, na Revolução Constitucionalista de 32, o Palmeiras ajudou, disponibilizou suas partes, sua sede para ser hospital de campanha. E isso agregou bastante simpatia aos torcedores palmeirenses, aos torcedores do Palestra Itália, que logo depois, daqui a algum tempo, daqui a uma década, eu vou explicar que houve uma enorme antipatia aos italianos, mas ainda vai chegar. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, o Palmeiras não foi fundado na Barra Funda, ele foi fundado na Praça da Sé,
mudou para a esquina da Rua São Bento com a Rua Boa Vista, depois foi para o Edifício Martinelli e depois a esquina da Líbero Badaró com a Praça do Patriarca ou Viaduto do Chá, como queira chamar. E o Palmeiras já era um time consolidado. Fazia junto com o Corinthians o Clássico do Povo e rivalizando na segunda maior torcida com o Paulistano. O Paulistano, logo depois, vai se tornar o São Paulo Futebol Clube, juntando com o AA das Palmeiras. Clube, que daqui a pouco eu vou explicar, que esse nome tem a ver com a história do Palmeiras. O AA das Palmeiras e o Paulistano, bem como o São Paulo Futebol Clube, que um dia também vai ganhar um capítulo aqui, eles eram, o Paulistano era parte dos Jardins, a sede deles, e o AA das Palmeiras, o Higienópolis, o que criava um time meio aristocrático, enquanto o Corinthians, como eu já expliquei, e o Palmeiras era o time do povo. O Palmeiras como a maior colônia de São Paulo, disparado os italianos, e o Corinthians como o time dos trabalhadores. Os três vão fazer o trio de ferro de São Paulo. E o Corinthians e o Palmeiras fazendo o clássico do povo. O Palmeiras já consolidado com alguns títulos paulistas. E acontece isso do estádio, que eu já expliquei. O Conde Francisco Matarazzo ajudando o Palmeiras a comprar o Parque Antártica, que era o clube da Antártica, e financiando para o Palmeiras, que já acontecia há mais de 10 anos, o Campeonato Paulista nesse estádio do Parque Antártica. O Parque Antártica, o Palmeiras aproveitou e fez um dos primeiros movimentos de patrocínio em naming rights que se conhece na história do Brasil. Ele vendeu o nome de propaganda para a Antártica e se passou a se chamar Parque Antártica, pago para o Palmeiras. E contando essas curiosidades aí, eu encerro a primeira parte da história do Palmeiras, que vai ser em 2 capítulos, porque a história do Palmeiras é muito grande e eu tô dando uma resumida muito boa, que não condiz com toda a história de títulos e peculiaridades que tem a história do Palmeiras. Terminamos o primeiro episódio e acompanhe o canal, deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E logo mais a gente vai estar postando a segunda parte da história da Sociedade Esportiva Palmeiras.